Capítulo 1. Duas ocasiões divinas, os concílios. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1 versículo 9 e capítulo 2, versículo 1. Este foi o início de uma história extraordinária, que iria lançar luz sobre os mistérios da fé, da adversidade e da soberania divina. Satanás, o anjo caído, foi expulso de sua morada celestial, afastado do próprio reino de Deus devido à sua rebelião. No entanto, sua expulsão não o confinou apenas à terra, como evidenciado pelos dois concílios celestiais mencionados no livro de Jó. Embora os detalhes exatos dessas reuniões permaneçam envoltos em mistério, eles nos oferecem ideias sobre a existência e o movimento de Satanás após sua queda. Calvino interpreta os filhos de Deus como anjos, e a presença de Satanás entre eles sugere que ele também era uma criatura celestial naquele tempo. Ele observa que o diabo é considerado entre os filhos de Deus não porque ele fosse um deles em caráter ou natureza, mas porque ele era um dos habitantes do céu e tinha acesso à presença de Deus. Essas reuniões não ocorreram no céu, já que Satanás havia sido expulso de lá, e tampouco aconteceram na terra, como indicado por sua resposta ao ser questionado sobre seu paradeiro. Ele declarou que vinha de rodear a terra e passear por ela. Os concílios celestiais nos deixam com uma intrigante pergunta: e onde exatamente ocorreram essas reuniões? A resposta não está clara na Bíblia, mas é sugerido que eles aconteceram em algum lugar do universo, distinto tanto do céu quanto da terra. Esse local misterioso, onde seres celestiais se reuniam, reflete a complexidade do reino espiritual, que existe além da compreensão humana. Alguns comentaristas sugerem que o local onde ocorre o encontro descrito em Jó pode ser o terceiro céu. Essa interpretação se baseia em algumas passagens bíblicas que falam sobre diferentes céus, como o céu atmosférico, onde estão as nuvens e a atmosfera terrestre, e o céu estelar, onde estão as estrelas e os corpos celestes. O terceiro céu é mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12 verso 02, onde ele fala sobre uma experiência de arrebatamento ao terceiro céu, que ele descreve como o paraíso. Essa ideia sugere que este é o céu onde Deus reside em sua glória e onde os anjos comparecem diante de sua presença. O encontro descrito em Jó nos leva a contemplar o mistério do terceiro céu, o domínio onde a criatura comparece diante do Criador. É nesse lugar de majestade transcendental que as cortinas do visível e do invisível se abrem, revelando a corte celestial em audiência perante o trono do Todo-Poderoso Deus. Na corte do terceiro céu, Satanás compareceu diante da presença divina em busca de permissão. Seu intento malévolo era lançar-se contra o notável Jó, cuja integridade e retidão o tornavam um alvo cobiçado. Assim como Jó, somos alvos constantes desse inimigo astuto, que busca oportunidades em nossas vidas, condutas e comportamentos para nos afrontar. Pedro, em uma de suas cartas, nos adverte que o adversário de Deus ronda como um leão faminto, buscando quem possa devorar. Assim que permitido, a primeira investida de Satanás ressoa em cada cena de desastre, na voz dos mensageiros: só eu escapei para trazer-te as novas. Seu rebanho foi roubado, seus servos assassinados e seus filhos pereceram em uma tragédia. Diante desse cenário de desolação, Jó permaneceu íntegro em sua devoção a Deus, não cedendo ao pecado da blasfêmia. Um segundo golpe é desferido, desta vez contra a própria vida de Jó. Furúnculos, inflamações, lepra, uma sucessão de aflições físicas que poderiam abalar qualquer pessoa. No entanto, o desafio proposto por Satanás não encontrou eco nos lábios do servo Jó. Sua fé inabalável permaneceu como um farol de esperança em meio à escuridão do seu sofrimento. Deus permite ou utiliza eventos e agentes, incluindo Satanás, para cumprir seus propósitos. A participação de Satanás como instrumento do Senhor ressalta a soberania divina, o controle supremo sobre todas as coisas. No palco da vida de Jó, nos 2 primeiros capítulos de seu livro, testemunhamos a efêmera atuação de Satanás. Sua participação na trama consistiu em instigar Jó a amaldiçoar a Deus, uma provocação resumida em uma única frase: se me permitires tocar em tudo que Jó tem, verás como Jó não blasfema contra ti. Após esse breve embate, Satanás desaparece do enredo, sua tentativa de minar a fé do devoto Jó fracassa miseravelmente. Sua derrota é evidente, sua influência na vida de Jó é banida. A partir desse ponto,
a trama se desenrola sem a presença do adversário. Toda a interação se dá entre Deus e Jó, sem interferências externas. E Jó, aos cuidados de Deus, não poderia estar em melhores mãos. Seus flagelos, suas angústias serão tratados pela luz divina, que perscruta com uma lupa nossas almas, revelando o menor vestígio de mancha. É Deus antes das circunstâncias, e nunca as circunstâncias antes de Deus. Por ora, deixaremos em suspenso a exploração do tema do sofrimento de Jó, reservando para uma análise mais profunda e significativa, mais adiante. Mas pare e pense, por que Jó sofreu? O que há por trás desse aparente inexplicável sofrimento? Essas questões nos guiarão por uma jornada fascinante rumo ao entendimento do trabalho transformador de Deus na vida de seus servos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Essas palavras do Senhor nos lembram que o sofrimento não é em vão, mas um meio pelo qual somos purificados e moldados à imagem de Cristo. Que possamos refletir sobre a profundidade desse encontro e as circunstâncias que envolveram o servo Jó, reconhecendo que há muito mais entre o céu e a terra do que nossas mentes podem compreender. Que este vislumbre dos mistérios celestiais nos inspire a buscar uma compreensão mais profunda do senhorio de Deus sobre todas as coisas e nos conduza a uma fé inabalável em sua providência, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa jornada. Este encontro celestial nos desafia a confiar na sabedoria e no plano divino, ainda que não conseguimos ver ou entender totalmente seus caminhos. Que nossa fé seja fortalecida ao reconhecermos que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, permite que passemos por provações para moldar nosso caráter e aprofundar nosso relacionamento com Ele. Que o segredo do terceiro céu nos convide a contemplar as maravilhas do reino celestial e a nos maravilhar com a glória indescritível daquele que está sentado no trono, reinando para sempre e sempre. Capítulo 02. A questão fundamental: pode o homem adorar a Deus independente das bênçãos? O cerne do maior conflito cósmico envolve a crença de todo cristão confesso, e não se trata da superioridade de Deus ou da luta entre o bem e o mal, mas sim de nossa condição de adoradores em relação às bênçãos. O atrito reside na capacidade de adorar a Deus mesmo quando os milagres nos são negados. Esta questão bate no âmago da nossa fé com uma força desconcertante: amamos a Deus por quem Ele é ou pelo que Ele pode nos proporcionar? Muitos de nós foram criados em uma cultura cristã que enfatiza as bênçãos de Deus. Sermões, testemunhos e cânticos muitas vezes destacam as bênçãos materiais e espirituais que Deus concede aos seus filhos. Não é errado reconhecer e agradecer por essas bênçãos, no entanto, o verdadeiro teste da nossa devoção a Deus surge quando essas dádivas são retidas. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem e as bênçãos são abundantes, mas a verdadeira adoração é revelada quando não somos alvos dos favores. Continuaríamos a adorar a Deus se perdêssemos nossos filhos e uma doença terminal nos acometesse? Esses cenários nos desafiam a refletir sobre a profundidade e a autenticidade da nossa adoração. Estamos prontos para adorar a Deus não pelo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é. Entenda, não é nossa intenção levantar qualquer dúvida sobre a natureza amorosa de nosso Pai Celestial. Fazer isso seria uma blasfêmia, uma vez que as Escrituras afirmam abundantemente sua bondade, misericórdia e benevolência. A questão não está em duvidar do que Ele pode nos conceder, mas em refletir sobre a nossa disposição de adorá-lo mesmo que não recebamos os milagres. Deus é digno de adoração por sua santidade, justiça, amor e soberania. Esses são atributos que não se alteram, mesmo quando nossas circunstâncias mudam. A adoração genuína não está vinculada às bênçãos materiais, mas sim a um relacionamento profundo e íntimo com Deus. A citação de Jó capítulo 1, versículo 9, onde Satanás questiona se Jó teme a Deus debalde, é verdadeiramente significativa. A palavra debalde no contexto hebraico, carrega um significado poderoso e adorar a Deus gratuitamente, por nada em troca. É uma acusação sutil para olhos desatentos, mas profundamente relevante, que lança um desafio à integridade de Jó e à natureza de sua devoção, insinuando que seu fervor era impulsionado pelas bênçãos que desfrutava. Quando nossa devoção se torna uma transação, onde adoramos a Deus simplesmente para obter recompensas, estamos em perigo de praticar uma religião transacional. Nessa abordagem, a adoração é vista como um meio para um fim,
onde Deus se torna um fornecedor de desejos pessoais. Isso nos afasta da verdadeira essência. O verdadeiro relacionamento com Deus é livre de expectativas e recompensas terrenas. Adorar a Deus apenas pelas bênçãos materiais equivale a um comércio, uma negociação onde damos para receber. Entretanto, a verdadeira adoração vai além das dádivas recebidas ou esperadas, é um ato de devoção pelo que Deus é em sua essência, não pelo que Ele pode prover. Seu desejo é estar próximo, tão próximo que quase podemos tocá-lo. O profeta Isaías nos lembra da adoração incessante dos anjos, que proclamam a santidade de Deus continuamente. Jesus, por sua vez, nos ensina que está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Isso nos leva a entender que o Pai não busca apenas companhia para os anjos em sua adoração, mas anseia pela proximidade com seus filhos. Ele busca adoradores que o conheçam profundamente, que o busquem de todo o coração, não apenas com palavras, mas com o espírito e verdade. Essa é a essência da verdadeira adoração, um relacionamento íntimo e genuíno com o Criador. Sendo assim, que nossa adoração seja mais do que uma simples expressão de gratidão pelas bênçãos recebidas, mas sim um reflexo de nosso profundo amor e devoção a Deus, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Que busquemos adorar o Pai não apenas com nossos lábios, mas com nossas vidas inteiras. A adoração verdadeira transcende as circunstâncias e vai além do mero cumprimento de rituais. Ela é uma expressão do amor e reverência que temos por Deus, independentemente das bênçãos que Ele nos concede. Quando adoramos em espírito e em verdade, estamos nos conectando profundamente com a presença de Deus e reconhecendo sua soberania sobre nossas vidas. É importante entender que a adoração não se resume apenas a momentos específicos de louvor congregacional. Ela deve ser um estilo de vida, permeando todas as áreas de nosso ser. Quando vivemos em constante adoração, estamos reconhecendo a grandeza de Deus em cada detalhe, desde os momentos de alegria até os períodos de dificuldade. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. O versículo de Deuteronômio que acabamos de mencionar nos lembra de um período crucial na jornada do povo de Israel. Eles eram alimentados, supridos e nenhuma de suas vestimentas foram desgastadas, porém, muitas foram as vezes e de diferentes as maneiras em que seus corações se afastaram, mesmo sendo assistidos conforme precisavam. Essa travessia do deserto foi mais do que apenas uma jornada geográfica, foi uma jornada espiritual de provação e autoconhecimento. A palavra provar neste contexto tem um significado profundo e simboliza expor o coração humano à luz da verdade. A provação nos expõe e revela quem realmente somos. Ela nos lembra de nossa dependência de Deus e nos desafia a guardar seus mandamentos mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. A verdadeira terra prometida é o coração transformado e renovado pelo Espírito Santo. É o lugar onde experimentamos a presença de Deus de maneira íntima e pessoal. Deus é infinito em sabedoria e sabe como tratar de maneira peculiar a cada um de seus filhos. Ele anseia por um relacionamento genuíno, onde o adoramos por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos proporcionar. É natural desejar bênçãos materiais em nossas vidas. Queremos saúde, segurança financeira, relacionamentos harmoniosos e sucesso em nossas empreitadas. Muitas vezes, buscamos a intervenção divina para alcançar esses favores. Contudo, é importante refletir se nossa motivação principal para adorar a Deus está enraizada nestas bênçãos materiais. O questionamento de Satanás nos faz considerar a causa por trás de nossa própria fé e devoção a Deus. Com que aspiração nos aproximamos de Deus em adoração e serviço? É porque esperamos recompensas e bênçãos materiais, ou é uma expressão sincera de amor e reverência pelo Criador? Nossa raiz para cultuar a Deus é uma parte essencial de nossa jornada espiritual. A adoração sem interesses pessoais é uma expressão pura de fé e amor, que nos conduz a um relacionamento mais íntimo. Capítulo 03. Singularidade, o sofrimento e seu propósito.
É essencial compreender as diferentes facetas do sofrimento e por que muitas vezes somos confrontados com desafios aparentemente inexplicáveis. O sofrimento não é uma experiência singular, mas sim, uma realidade multifacetada que pode surgir de diversas formas em nossas vidas. Diante desse assunto que se evidencia por quase todo o livro, vamos explorar as 3 principais variações do sofrimento de acordo com a Bíblia, criando uma base sólida para nos debruçarmos nos motivos pelos quais Jó sofreu. O sofrimento tem um propósito, uma finalidade. Embora possa parecer desconcertante e injusto à primeira vista, estamos sob os cuidados de quem nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Isaías capítulo 55:08. A Bíblia nos ensina que Deus utiliza o sofrimento para nos moldar, nos instruir e nos conduzir a um relacionamento mais profundo com Ele. Cada forma de sofrimento, seja pelo pecado, pelo ego ou pela igreja, nos desafia a crescer espiritualmente e a confiar na sabedoria e na soberania de Deus. Sofrimento pelo pecado gera arrependimento. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma das formas mais comuns de sofrimento é o resultado direto de nossos pecados e escolhas erradas. Quando agimos de maneira contrária aos princípios divinos, experimentamos as consequências naturais de nossas ações. Esse tipo de sofrimento pode ser doloroso, mas também pode servir como um catalisador para o arrependimento e transformação. Inicialmente, o sofrimento pelo pecado pode se manifestar de várias formas, incluindo dor física e emocional. Experimentamos angústia, culpa e vergonha decorrentes de nossas escolhas erradas. Essas emoções podem nos consumir, causando um profundo sofrimento interior que afeta não apenas nossa saúde mental, mas também nosso bem-estar físico. Além disso, o pecado nos separa espiritualmente de Deus. Essa separação é uma consequência direta da rebelião contra o Criador e resulta em alienação de sua presença e amor. Nos encontramos em um estado de desconexão espiritual, incapazes de experimentar a plenitude da vida em comunhão com Deus. Portanto, enquanto o sofrimento pelo pecado é uma realidade inevitável em nossas vidas, não estamos sem esperança. Em Cristo, encontramos perdão, cura e renovação. Podemos nos voltar para Ele em arrependimento e fé, recebendo sua graça generosa e experimentando a vida abundante e eterna que Ele prometeu para aqueles que o seguem. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5 versículo 31 e 32. Sofrimento pelo ego gera quebrantamento. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O sofrimento causado pelo nosso ego, orgulho e autoconfiança excessiva é quando nos colocamos acima de tudo e todos. O sofrimento resultante desse orgulho excessivo nos quebra, nos humilha e nos convence de que devemos ser totalmente dependentes de Deus. É uma oportunidade para cultivar a humildade e reconhecer nossa limitação como seres humanos. Muitas das vezes cometemos ações involuntárias, pecados que são enraizados em uma postura, modo de agir e pensar. Ao nos colocarmos em primeiro lugar, quer seja voluntariamente ou não, criamos barreiras que nos separam dos outros, de Cristo, do propósito, da imagem e semelhança que somos daquele que nos criou e nos dotou de amor. Sendo nós feitos à imagem e semelhança daquele que nos regenerou e nos encheu de amor, nosso foco deve estar voltado para os outros, em vez de nos centrarmos em nós mesmos. Desta forma, somos impedidos de experimentar a verdadeira comunhão e conexão humana. Tornamo-nos isolados em nossas ambições, incapazes de encontrar verdadeiro contentamento e realização. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23:12. Sofrimento pela igreja gera crescimento. 1 Coríntios 12:26. E, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e,
se um deles é honrado, com ele todos os membros se regozijam. O sofrimento pela igreja refere-se às tribulações enfrentadas pelos crentes individuais e pela comunidade da igreja como um todo. Isso pode incluir perseguição, conflitos internos, divisões, críticas e dificuldades financeiras. O sofrimento experimentado pela igreja, seja na forma de perseguição, divisão ou desafios internos, muitas das vezes tem um propósito mais amplo. É um convite à reflexão, à unidade e ao crescimento espiritual. De igual modo, em meio à adversidade, a igreja é fortalecida e renova seu compromisso com os valores do Evangelho. A base de nossa crença não está assentada em uma fé estática, mas em um relacionamento ascensional, crescente e profundo. Quando consideramos o sofrimento em sua complexidade, podemos nos perguntar se há um propósito maior por detrás de todas as adversidades que enfrentamos. O diálogo entre Deus e Satanás, como retratado no livro de Jó, sugere que, em alguns casos, o sofrimento pode servir a propósitos divinos maiores. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2. Perseverança significa constância em hebraico, sem oscilação. Deus, em sua soberania, permite que Satanás teste a devoção de Jó não porque ele era ímpio ou que seja concedido uma fé de causa e efeito, mas porque Deus conhece a profundidade da convicção de seu servo e quer que essa fé seja elevada a outro nível e fortalecida trazendo maturidade e um íntimo relacionamento. Isso nos lembra que, mesmo quando não compreendemos completamente o motivo do nosso sofrimento, podemos confiar na sabedoria e soberania de Deus. Ele é capaz de usar todas as circunstâncias, inclusive o ataque astuto de Satanás, para alcançar seus propósitos divinos. O sofrimento é uma ferramenta, é a cruz penetrando cada vez mais profundo em nossas vidas, é Deus nos lapidando, nos fortalecendo e nos conduzindo em nossa jornada de graça e redenção. Já em posse de conhecimento suficiente sobre o sofrimento, nos deteremos, mais à frente, na tentativa de descobrir a luz de Deus à causa do sofrimento de Jó. Vamos adentrar a alma de Jó e explorar como seu sofrimento único nos oferece aprendizados valiosos sobre a fé, a confiança em Deus e a natureza da adversidade humana. Capítulo 4. Os amigos de Jó, e Elifaz, Bildade e Zofar. Inicialmente, os amigos de Jó concordam entre si que iriam se condoer dele. Mas, baseados em suas experiências, sugerem que ele deve ter cometido algum erro para justificar seu sofrimento. No entanto, à medida que o diálogo progride, suas sugestões se transformam em apontamentos, e por fim, em graves acusações. Eles acusam Jó de ser injusto e de recusar o arrependimento. Essa mudança de tom destaca como em nossas tentativas de entender o sofrimento, podemos passar de conselheiros bem-intencionados para juízes implacáveis. Elifaz, a sabedoria baseada na experiência, misticismo e emoções. Elifaz, cujo nome significa Meu Deus é ouro, é o primeiro dos amigos de Jó a oferecer seus conselhos diante do sofrimento de Jó. Sua abordagem se baseia em sua própria experiência e compreensão da relação entre a justiça divina e as circunstâncias humanas. Ele menciona pensamentos perturbadores de visões noturnas, nos quais ele teve uma revelação que o levou a refletir sobre a pureza de Deus e a imperfeição humana. Ele vê o sofrimento de Jó como uma evidência de que Jó deve ter cometido algum pecado oculto. Essa convicção o leva a sugerir que Jó deve se arrepender e confessar seus pecados para encontrar alívio. Seu posicionamento reflete a tendência humana de relacionar sonhos e experiências pessoais com a compreensão de Deus e da vida. Isso é algo que muitas pessoas fazem quando tentam compreender por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Em resumo, Elifaz representa uma abordagem baseada na experiência ao lidar com o sofrimento. Sua convicção na justiça divina o leva a fazer suposições sobre as causas do sofrimento de Jó. Sua história nos lembra da complexidade do sofrimento e da importância da compreensão compassiva a oferecer conselhos a outros em tempos difíceis. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Jó capítulo 4 versículo 13 e 15. Bildade e a tradição como guia. Bildade,
cujo nome significa amor confuso, é o segundo amigo de Jó a oferecer conselhos diante do sofrimento de seu sofrimento. Sua abordagem difere significativamente da de Elifaz, pois ele apela à sabedoria das gerações passadas em vez de confiar em sua própria experiência. No início do seu discurso, sugere que Jó deveria consultar as gerações passadas e aprender com a sabedoria dos pais. Ele enfatiza que a experiência humana é efêmera e limitada, enquanto a sabedoria acumulada ao longo das gerações pode oferecer ideias valiosas sobre a vida e o sofrimento. Bildad reconhece a limitação inerente à condição humana. Ele descreve os seres humanos como sendo de ontem e afirma que nada sabemos. Isso reflete a ideia da teologia da retribuição baseada na compreensão humana limitada de que o sofrimento é o resultado de nossas ações negativas. Se fazemos o bem, recebemos o bem, se o mal, recebemos o mal. Em última análise, Bildad representa uma abordagem que valoriza a sabedoria das gerações passadas e sua ênfase na tradição e na história. Zofar representa a legalidade cujo nome significa pardal. É o terceiro amigo de Jó a falar, e sua abordagem difere das de Elifaz e Bildad, pois ele enfatiza a visão de que o sofrimento é uma consequência direta dos pecados de Jó. A abordagem de Zofar destaca a tendência humana de buscar explicações dogmáticas e lógicas para o sofrimento. Ele acredita que o sofrimento de Jó pode ser explicado como punição por seus pecados, o que reflete uma visão linear de causa e efeito. É evidente que a abordagem de Zofar, que atribuiu o sofrimento de Jó diretamente aos seus pecados, revela uma compreensão limitada e injusta do caráter de Deus. Zofar parecia acreditar em uma visão simplista da justiça divina, onde o sofrimento era automaticamente interpretado como punição por más ações. Ela também ignora o fato de que pessoas justas podem enfrentar dificuldades e provações. O caráter de Deus, como descrito nas Escrituras, inclui não apenas a justiça, mas também a compaixão, o amor, a paciência e a capacidade de conceder graça aos seus filhos até mesmo através do sofrimento. Capítulo 5. O silêncio precede a revelação. Pode parecer contraditório afirmar que Deus se comunica através do silêncio, mas essa forma de comunicação divina tem uma profundidade peculiar. Embora Deus fale de várias maneiras, o silêncio em si possui uma singularidade que merece nossa atenção. Quão solene essa tratativa nos deve ser. Silêncio não é sinônimo de afastamento ou ausência, é zelo. O silêncio de Deus pode ser profundamente desesperador, especialmente quando estamos enfrentando dificuldades e a única resposta que encontramos é a quietude. Este sentimento é capturado de maneira eloquente nas palavras de Jó, e em se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, Jó 23:3. Quando estamos no meio do sofrimento, o silêncio de Deus pode soar como abandono, mas na realidade, é uma forma de cuidado celestial. Pode parecer ausência, mas é, na verdade, uma manifestação da atenção divina. Quando passamos por momentos de desespero, é comum traçarmos planos e imaginarmos que, se certas condições forem atendidas, nossos problemas serão resolvidos. Jó, no seu sofrimento, desejava uma audiência com Deus, ansiando por respostas. Contudo, antes de ter um encontro com a revelação de Deus, Jó precisava passar pelo ocultamento de Deus. Isaías 45:15 nos lembra desta natureza paradoxal do Criador: verdadeiramente tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Este pensamento nos apresenta um Deus que, ao mesmo tempo, se esconde e se revela. Mas por que Deus se encobre? O ocultamento de Deus tem um propósito profundo. É nos momentos de quietude divina que as impurezas do nosso coração são trazidas à tona. Quando o Senhor se oculta, Ele está nos dando a oportunidade de enfrentar e purificar nossos pensamentos e emoções mais profundos. Ele está atento ao coração que não compreende a voz que não é audível, e à presença que não é sentida. É durante o silêncio que Deus trabalha de maneira mais acentuada em nosso ser, refinando-nos e preparando-nos para uma revelação maior de sua presença e inefável propósito. Esses momentos de quietude são, muitas vezes, necessários para que possamos desenvolver uma fé mais profunda e uma confiança mais sólida em nosso Senhor. Quando tudo parece desmoronar ao nosso redor e o Criador permanece em silêncio, somos forçados a olhar para dentro de nós mesmos e examinar a autenticidade da nossa fé e devoção.
É nesses momentos que aprendemos a confiar em Deus não pelo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é. Através de sua descrição, o Senhor nos ensina a esperar nele com paciência e confiança. Ele nos mostra que sua presença não está limitada às manifestações visíveis ou audíveis, mas que Ele está sempre conosco, mesmo quando não podemos senti-lo. Esta é uma lição difícil, mas essencial para o crescimento espiritual. Ao aprender a adorar e confiar em Deus no silêncio, desenvolvemos uma fé que não depende das circunstâncias, mas do relacionamento íntimo e profundo com Ele. Assim, ao passarmos por momentos sem atividade divina, devemos lembrar que Deus está mais próximo de nós do que nunca. Ele está trabalhando em nosso favor, refinando nossa fé e preparando-nos para uma revelação maior de sua glória e amor. Um exemplo notável de como Deus utiliza o silêncio como meio de comunicação pode ser encontrado em 1 Reis 19h12, quando o profeta Elias experimentou um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nesses elementos poderosos. São elementos que por si só já produzem som, numa demonstração da grandeza do Todo-Poderoso que ecoam através de sua natureza. Em vez disso, Deus se manifestou através sício tranquilo e suave. A palavra tranquilo em hebraico, mama, deriva da raiz damon, que significa estar em silêncio. Assim, Deus está na voz do silêncio. Quando lemos Jó 31:40, encontramos a declaração, enfim, das palavras de Jó. Agora, já não há só o silêncio de Deus, findaram-se também as palavras de Jó. Como essa afirmação nos traz ensinamento, em boa porção do livro há uma imensa atividade do parte dos homens. Palavras, mas nenhuma do nosso Senhor. Não houve um movimento de uma partícula sequer do Criador até então, é como se Deus se mantivesse numa quietude provocativa. Ele é perfeito, nós, vasos uniformes na mão de um hábil oleiro. Ele é sabedor do tempo e da temperatura de cada cuidado dispensado a seus filhos. Como nosso Senhor aperfeiçoa de maneira peculiar seus filhos. Quando não havia mais energia, argumentos ou alternativas, Jó enfim se calou. E só o Senhor sabe como ele falou. As audiências não foram marcadas e Jó não estava na posição de reivindicá-las. Quão necessário é chegar ao fim de nós mesmos, não digo chegar ao final de um túnel diante de uma circunstância, não ver luz quando tudo em volta é escuridão, é não encontrar respostas em nós mesmos. Nossos pensamentos são perturbadores, pois sua origem e o final deles vêm da mesma fonte. As possibilidades humanas nada acrescentam, pelo contrário, levam a uma exposição plena da alma. Em vez de nos concentrarmos demasiadamente em nós mesmos, somos chamados a olhar para fora de nossas próprias habilidades e recursos exercendo a fé. A prática constante da introspecção pode se tornar um gerador de incredulidade quando nos leva a confiar em nossa própria capacidade de resolver problemas e superar desafios. Ao nos envolvermos excessivamente em um exame minucioso de nossos próprios pensamentos, ações e motivações, corremos o risco de perder de vista a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas. A preocupação desmedida com nossas falhas e fraquezas pode levar à falta de confiança em Deus e à falta de dependência dele para nos guiar e nos capacitar. As Escrituras nos lembram repetidamente da importância de confiar em Deus em vez de em nós mesmos. Provérbios 3, 5 e 6 nos incentiva a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento limitado. Jesus também nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, em vez de nos preocuparmos com nossas próprias necessidades e desejos. Mateus 6,33. Em meio à tumultuada sinfonia da vida, o silêncio de Deus se destaca como uma nota solene e profunda. É um silêncio que ressoa além das palavras, ecoando nas profundezas da alma humana, despertando um anseio inexplicável por sua presença. Quão precioso é chegar ao fim de nós mesmos para que se encerre todo o nosso falar e o Senhor possa, enfim, se revelar. Esse processo expõe nosso coração e nos desafia a confiar nele mais plenamente. A fé é um ato de olhar para fora de nós mesmos e viver na dependência de Deus. Nosso Senhor nos dá medidas cada vez maiores à medida que crescemos nele. Como nos valemos de nossas faculdades, como nos inquietamos com coisas e circunstâncias, quando devíamos descansar nele, confiar naquele que está acima de todas as adversidades. O silêncio de Deus é uma oportunidade para crescimento espiritual e uma expressão de sua soberania e amor.
É na voz do silêncio que encontramos uma comunicação profunda e transformadora. Enquanto estivermos cheios de nós, nos pensamentos, razões, conjecturas, nossas ruínas impedirão de avançar, não podemos ser tratados. Consideremos as histórias dos patriarcas, cada vez que Deus os visitava, ele realizava uma transformação em suas vidas. Durante essas visitas divinas, Deus removia partes das suas almas que eram marcadas por tendências e comportamentos pecaminosos. Ele não apenas retirava esses elementos indesejáveis, mas também infundia em suas almas algo de sua própria essência. Essa troca divina substituía o pecado e a imperfeição humana pela santidade e o amor de Deus, mostrando o cuidado contínuo que ele tem por nós. Assim, ao olhar para essas histórias, podemos entender melhor como Deus trabalha para nos purificar e nos aproximar de sua natureza divina. Não há como adicionar algo em um recipiente já cheio, temos que ser esvaziados. Gostaria de passar ao longe sobre as visitas dispensadas ao servo Abraão. O tratamento de antes estabelece um princípio e o mesmo se aplica agora em nosso tempo. É de onde ele nos tira, quem nós éramos por si só, e aonde ele nos leva para sermos representantes dele, cristãos, que significa pequeno Cristo em grego, seus representantes. Gênesis 12:7 Deus aparece a Abraão em Harã, prometendo dar-lhe a terra de Canaã. Não é assim conosco? Ele nos visita em nossa condição mais baixa, deplorável, ou nos equivocamos pensando que somos agraciados de acordo com nossa capacidade, serviços, talentos e dons? Abraão recebeu 11 visitas do Nosso Senhor, e saiu de alguém que manufaturava ídolos, a ser pai de multidões. Leia Gênesis, do capítulo 12 ao 22, com o coração devoto e sedento, peça ao Espírito Santo que te conduza por essas maravilhosas linhas escritas por suas penas de sabedoria os princípios estabelecidos nas tratativas com seu escolhido. Por mais inspirador que seja o assunto das visitações, a breve citação foi para aguçar o leitor a fazer uma leitura pormenorizada da vida de Abraão, há figuras e ensinamentos maravilhosos para seu deleite. Agora voltemos a Jó, quantos questionamentos e com ele seu coração é exposto no mais profundo do seu ser. Todo o seu pensamento paira em cima da razão humana, na incapacidade de chegar a alguma conclusão salutar por si só. Quando nossa base está em uma falsa religiosidade, todo e qualquer tipo de tratamento é desmedido, sem sentido e desmerecido. Jó, um homem de fé, há muito disciplinado por sua religião, de repente se viu diante de um dilema imperioso que transcendeu toda a sabedoria e experiência humanas. Se soubéssemos quem nós somos à luz de Deus, ficaríamos admirados como os outros nos tratam tão bem. Martin Lloyd-Jones. Até aqui o silêncio, a ausência de palavras e manifestação de Deus, só nos sobraram até então, os frágeis argumentos de Jó, que nos leva diante do homem em sua forma mais crua e deplorável. Suas perguntas e queixas, que brotaram como uma torrente em meio ao seu sofrimento, não eram meramente expressões de dor, mas janelas que revelaram as profundezas inexploradas de sua alma. A fé de Jó, durante grande parte de sua vida, havia sido enraizada na mesma experiência religiosa compartilhada por seus 3 amigos. Eles acreditavam em um Deus que recompensava a retidão e punia o pecado de maneira previsível e simplista. Em outras palavras, ele era adepto da teologia da retribuição. No entanto, o sofrimento devastador de Jó o forçou a realizar uma análise dolorosa e desafiadora em seu conhecimento superficial e na ausência de um relacionamento pessoal com o Deus. Foi somente quando Jó se viu vazio de todas as palavras, quando não possuía mais forças para articular argumentos ou racionalizações dentro do vazio existencial, que todos os espaços de sua alma foram expostos à luz de Deus. Em resumo, o silêncio de Deus é uma forma profunda de comunicação que nos convida a viver pela fé e a depender dele em todos os momentos. Não é abandono, muito menos afastamento, é uma provocação para expor ao limite a condição humana. Como é necessário, o esgotamento da sabedoria humana. A quietude de Deus é uma oportunidade para crescimento espiritual e uma expressão de sua soberania e amor. É na voz da calmaria que encontramos uma comunicação profunda e transformadora. O silêncio de Deus não é um obstáculo ao nosso relacionamento com Ele, mas sim um elemento valioso dessa intimidade. É uma oportunidade para crescer espiritualmente, para confiar em sua soberania e para experimentar seu amor de maneiras mais profundas que transcende as palavras e transforma nossas vidas.
Nos convida a nos achegar a Ele com corações vazios de nós mesmos e a buscar sua face, mesmo quando parece silencioso e que nada está acontecendo. Nesse processo, encontramos crescimento espiritual, maturidade e uma compreensão mais profunda de quem Ele é. Em sua soberania, Ele escolhe quando e como responder às nossas perguntas e preocupações. Capítulo 6. Eliú, figura do Espírito Santo. Propositadamente não incluímos Eliú no rol de amigos no nosso capítulo 4, pois a figura de Eliú tem muito a nos falar, seja através da sua palavra e ministério. Como figura, os amigos de Jó representam o velho homem, as características não renovadas da alma. Eles simbolizam a perspectiva limitada e muitas vezes distorcida. Eliú emerge como um contraponto, representando o novo homem em Cristo. Ele personifica a sabedoria divina, sendo um instrumento do Espírito Santo para conduzir Jó e seus amigos a uma compreensão mais profunda da obra redentora de Deus em suas vidas. Sua posição como o último a falar não sugere que ele não deveria ter se manifestado antes, mas sim que sua voz teria sido abafada pela predominância das vozes do velho homem, personificadas pelos 3 primeiros amigos de Jó. Desde a infância, somos condicionados a ouvir os impulsos e desejos não renovados da velha criatura, refletidos nas características não renovadas da vontade, mente e emoções. Essa transição é um processo contínuo de regeneração e crescimento espiritual, onde aprendemos a priorizar a orientação do espírito sobre as inclinações do ego não transformado. Jó e seus amigos representam esse embate interno que muitos enfrentam em sua jornada espiritual. Por um lado, os amigos denotam a perspectiva cerceada e frequentemente deturpada que podemos ter antes de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Por outro lado, Eliú emerge como um novo homem, a nova criatura em Cristo, personificando a sabedoria divina e o auxílio do Espírito Santo para nos moldar à imagem de Cristo. Através dessa dinâmica, somos desafiados a renunciar ao velho homem e abraçar plenamente o novo homem em Cristo, permitindo que a voz do Espírito Santo guie nossos passos e transforme nossas vidas. Gostaria de chamar a atenção do leitor para o capítulo 42, versículo 7 do livro de Jó, onde Deus repreende Elifaz, o temanita, junto com seus 2 amigos, por não terem falado corretamente a respeito dele. É significativo notar que Eliú, ao contrário dos outros amigos de Jó, não é mencionado nessa passagem. Essa omissão não é incidental, mas sim revela a figura do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, portanto, imaculado e sem culpa. Sacrificar diante da pureza absoluta dele é como tentar colorir um arco-íris. A presença do Espírito Santo na narrativa de Jó sublinha a necessidade de uma relação verdadeira. Ele nos guia para uma compreensão mais profunda da justiça e da retidão de Deus, mostrando-nos o caminho para uma vida de verdadeira comunhão com Ele. Eliú, cujo significado é, e Ele é meu Deus. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Ram, contra Jó se acendeu a sua ira. Porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Capítulo 32, versículo 1 e 2. O ministério de Eliú nos chama a atenção, pois transcende as convicções limitantes de Jó, que muitas vezes eram centradas no eu e no meu, e se volta para a revelação do Espírito Santo. Eliú, como figura do Espírito Santo, joga luz para Cristo. Sua intenção é fazer com que estejamos mais cientes da filiação, tornando-nos verdadeiros filhos. Eliú, ao contrário dos 3 amigos de Jó, não se contenta em oferecer respostas baseadas em julgamentos ou condenações, mas busca conduzir Jó e todos nós a uma compreensão mais profunda do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos lembra do papel do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e da verdade, como Jesus mencionou em João 16:8. Nos convida a uma jornada de autoexame espiritual, onde confrontamos nossas próprias fraquezas e egocentrismo. O ministério de Eliú não busca condenar, mas sim trazer à tona a compreensão de que todos nós pecamos e precisamos da graça divina. Ele nos convida a olhar além das questões superficiais e a mergulhar na busca pela justiça de Deus, que é acompanhada pela sua misericórdia e compaixão.
Ao destacar a importância do Espírito Santo, Eliú nos recorda que a verdadeira compreensão espiritual vai além das palavras e argumentos humanos. Enquanto os três amigos de Jó ofereciam respostas simplistas e frequentemente julgadoras, Eliú nos presenteia com uma abordagem mais profunda e compassiva. Seu ministério nos lembra que, em meio às nossas lutas e questionamentos, há o agir e orientação do Espírito Santo moldando Cristo em nós para uma compreensão mais profunda da nossa jornada. Seu argumento bate na alma com uma força e profundidade extraordinárias, destacando-se de forma notável em contraste com o incompleto e defeituoso ministério dos três amigos. A mensagem de Eliú é uma chamada à reflexão e à autoavaliação. Ele desafia não apenas Jó, mas todos nós, a reconhecer nossa pequenez diante da grandeza divina. Seu ministério nos lembra que a verdadeira compreensão espiritual não é encontrada em fórmulas religiosas, mas na busca contínua por uma conexão genuína com Deus. Capítulo 7. O sofrimento de Jó e as mazelas da alma. No capítulo 2, versículo 3 disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. A expressão reparou não implica que Deus esteja exibindo Jó, mas sim que ele está questionando a Satanás que havia colocado seu coração, seu intento, contra seu servo. Integridade é uma palavra derivada no hebraico, que quer dizer perfeição, plenitude, mas não no sentido de uma imaculada ausência de pecado. Jó, descrito como íntegro, era alguém cuja vida refletia uma integridade de caráter e fé em Deus, apesar de suas imperfeições humanas. Sua integridade não significava que ele estava livre de pecado, mas sim que ele buscava viver em consonância com os princípios e valores divinos conhecidos por ele até aquele momento. Deus caminha conosco na mesma medida em que estamos dispostos a caminhar com ele. A fé em nossa jornada é dinâmica, adaptando-se ao ritmo e à profundidade de nosso relacionamento com ele. É uma jornada de mão dupla, na qual ele nos conduz e nos guia, mas também espera que respondamos ao seu chamado. Então podemos dizer que Jó era perfeito em sua idoneidade na medida de sua fé. A perfeição e integridade de nossa jornada espiritual não são alcançadas instantaneamente, nem são medidas por um único conhecimento ou entendimento. Pelo contrário, é um processo contínuo de crescimento, aprendizado e transformação, no qual Deus nos molda e nos aprimora ao longo do tempo. É importante lembrar que, assim como Jó, também enfrentaremos desertos em nossa jornada espiritual. Esses períodos de aridez e desolação podem parecer intermináveis e desesperadores, mas são parte integrante do processo de crescimento e amadurecimento. Neles, somos confrontados com nossas fraquezas e dependência de Deus, e somos lembrados de sua fidelidade e cuidado para conosco. Diga-se de passagem, quem de nós suportaria tamanha angústia enfrentada por Jó e não teríamos uma pequena porção de pensamentos inapropriados, um afloramento de rebeldia? Quando nos encontramos no meio das tempestades da vida, é natural que nossas emoções e pensamentos sejam abalados. A dor, o sofrimento e a incerteza podem nos levar a questionar, a duvidar e até mesmo a nos revoltar contra Deus. No entanto, mesmo em meio às dificuldades mais profundas, é essencial lembrar da soberania e da bondade de nosso Senhor. Que nosso Senhor nos guarde de toda e qualquer blasfêmia, pois o deserto em nossa jornada é tão certo quanto um dia após o outro. Nos momentos mais sombrios e desafiadores, é fácil perder de vista a presença e o propósito de Deus em nossas vidas. Compreendemos agora que integridade não significa perfeição, sem pecado na nossa caminhada e que a fé não é estática, mas ascensional, vivida em níveis e porções renovadas. Entendemos que, como cristãos, estamos em constante crescimento e aprendizado, sendo moldados pela graça de Deus ao longo de nossa jornada. No mesmo versículo encontramos uma importante perspectiva sobre a experiência de Jó. A afirmação de que Satanás incitou Deus contra Jó para arruiná-lo sem motivo ressalta que o sofrimento de Jó não foi desencadeado por suas próprias ações ou atitude, ele não sofreu porque pecou, mas, ao contrário, enfrentou adversidades que posteriormente o levaram a pecar. As provações são como um despertador que aguça o que estava adormecido, oculto dentro de nós. Como nos lembra Provérbios 17:3, o crisol é para a prata, e o forno, para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Pôr à prova e expor as entranhas da alma,
é fazer uma investigação profunda de nossos pensamentos, desejos e motivações mais íntimos. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, somos purificados e fortalecidos através das provações que enfrentamos. Havia algo de errado com a fé de Jó que o fizesse sofrer? Essa é uma questão que frequentemente surge ao considerarmos o sofrimento do homem justo. Jó era perfeito na sua medida de conhecimento em Deus. O Senhor não comete equívocos, Ele é soberano e usa todas as circunstâncias para cumprir seus propósitos. O sofrimento de Jó não foi resultado de uma falta de fé, mas parte de um plano divino maior. Ninguém melhor que o Senhor conhece o coração humano e sabe exatamente o que cada um de nós precisa para amadurecer espiritualmente. Só Ele sabe o tempo e o modo como devemos ser tratados, e podemos confiar que seu plano é sempre perfeito mesmo que às vezes não compreendamos completamente. Todavia, para entender com propriedade a fonte de onde jorraram expressões de confronto e acusação a Deus, como manterei meus próprios caminhos diante de Deus, Jó 13, versículo 15, e porventura te parece bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o desígnio dos ímpios. Jó 10, versículo 23. Aqui como também em outros versículos os entornos dos caminhos e a justiça de Deus são colocadas em xeque. É essencial adentrarmos no clímax do livro de Jó, particularmente nos capítulos 29, 30 e 31. Nessas sessões, Jó expõe seu âmago, contrastando seu passado de prosperidade e respeito com sua atual situação de miséria e sofrimento. No capítulo 29, Jó descreve sua vida anterior, quando ele era respeitado e admirado por todos ao seu redor. Ele se orgulha de sua retidão e das bênçãos que desfrutava. Contudo, a autoglorificação revela uma área em sua vida que precisava de tratamento. O ego de Jó o colocava em uma posição de exaltação e justiça própria. Ele se afasta da humildade e da dependência de Deus. O sofrimento que ele experimenta, desencadeado pela permissão divina, serve como um meio de confrontar seu orgulho e vaidade. Provérbio 27:2, que diz: deixe que outro elogie, e não sua própria boca, alguém desconhecido, e não seus próprios lábios, nos ensina sobre a importância da humildade e da modéstia em nossas palavras e ações. Esse princípio é relevante em muitos aspectos da vida, incluindo a forma como nos vemos e como nos apresentamos aos outros. A ideia central desse provérbio é que a autopromoção excessiva e a autoglorificação são prejudiciais a todos que querem seguir com o Senhor. Quando nos elogiamos constantemente ou falamos de nossas próprias realizações de maneira exagerada, corremos o risco de parecer arrogantes, presunçosos. Sua autoglorificação no capítulo 29 é um exemplo de como alguém pode se exaltar a tal ponto que perde de vista a humildade diante de Deus. Embora Jó fosse de fato uma pessoa íntegra e reta, sua autoglorificação o levou a uma posição de autossuficiência e, em última análise, a uma falta de compreensão das complexidades da relação entre o homem e Deus. No versículo de Provérbio nos lembra que é mais apropriado permitir que outros nos elogiem e reconheçam nossas realizações, em vez de fazermos isso por conta própria. Isso não significa que não devemos reconhecer nossas próprias habilidades ou conquistas, mas sugere que a modéstia e a humildade são virtudes importantes a serem cultivadas. Além disso, como mencionado, a modéstia também é uma virtude a ser mantida em tempos de abundância e em tempos de privação. Quando somos abençoados e bem-sucedidos, não devemos nos tornar orgulhosos e autossuficientes. E quando enfrentamos dificuldades e privações, não devemos cair na murmuração e na queixa constante. Em vez disso, devemos manter uma atitude equilibrada e humilde, reconhecendo que todas as coisas vêm de Deus. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Eclesiastes 7:14, nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, a área da vida de Jó que precisava ser tratada era a questão do ego e da confiança excessiva em sua própria justiça. O sofrimento e a perda que ele enfrentou foram um meio usado para aflorar o que estava oculto. No capítulo 30, encontramos um retrato vívido de uma luta interna. Jó, que uma vez foi próspero e respeitado, agora se vê no fundo do poço, afligido por doenças e perdas. Nesse contexto de sofrimento e angústia, Jó cai na armadilha da autopiedade. Ao longo do capítulo,
Jó expressa sua dor de forma eloquente, descrevendo em detalhes a degradação de sua posição e a intensidade de seu sofrimento. Ele lamenta a perda de sua honra e influência, lamenta a sua condição física debilitada e lamenta a ausência de compaixão e apoio por parte dos que o rodeiam. No entanto, ao examinarmos de perto as palavras de Jó, podemos detectar um tom de amargura e ressentimento em sua narrativa. Ele se compara aos desprezíveis e aos marginalizados, buscando validar sua própria dor ao se colocar como vítima de circunstâncias injustas. Essa tendência à autopiedade é abordada por Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Tomás de Aquino discute a diferença entre uma tristeza que leva ao arrependimento e ao crescimento espiritual, e uma tristeza autoindulgente que nos afasta de Deus. Ele argumenta que a autopiedade é um pecado contra a virtude da resignação e da confiança em Deus, pois nos leva a questionar sua bondade e providência. Agostinho de Hipona argumenta que a autopiedade surge quando nos colocamos no centro de nossas próprias vidas, esquecendo-nos de nossa condição como criaturas e da soberania de Deus sobre todas as coisas. No capítulo 31 do livro de Jó, encontramos uma profunda reflexão sobre a tendência humana para a autojustificação. Jó, em meio ao seu sofrimento e angústia, busca desesperadamente provar sua própria retidão diante de Deus e dos homens. Ao longo do capítulo, Jó apresenta uma série de juramentos e declarações solenes, nas quais ele busca provar sua integridade diante de Deus. Ele clama por justiça, afirmando sua inocência diante de uma série de transgressões imaginadas, desde a luxúria até a opressão dos pobres. Jó se coloca como um exemplo de retidão e moralidade, desafiando qualquer acusação contra sua conduta. Ainda assim, ao examinarmos de perto as palavras de Jó, podemos detectar um padrão de auto-justificação que permeia sua narrativa. Em sua ânsia de provar sua inocência, ele se fecha em sua própria perspectiva, rejeitando seu sofrimento colossal sob a ótica de sua retidão. Este capítulo oferece um vislumbre da auto-justificação, o ato de defender e afirmar a própria inocência. A frase justificar a si mesmo reflete condenar a Deus. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás, para te justificares. Jó 40:08. Essa afirmação ressalta a natureza da auto-justificação como uma forma de rebelião contra Deus, pois implica em colocar nossa própria retidão acima da soberania divina. Ao tentarmos nos justificar por nossos próprios méritos, estamos, de certa forma, condenando a Deus, desconsiderando sua autoridade e negando nossa dependência da graça divina para a redenção. A ideia de que somos incapazes de nos justificar diante de Deus por nossos próprios méritos está enraizada na compreensão bíblica do pecado. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, e que nossas boas obras não são suficientes para nos tornar justos aos olhos de Deus, Isaías 64:6. Em outras palavras, não importa o quanto tentemos ser justos por nossos próprios esforços, sempre falharemos em alcançar a perfeição requerida por Deus. Essa compreensão nos leva à necessidade da graça divina para a redenção. A graça é o favor imerecido de Deus concedido a nós, pecadores, através da obra salvadora de Cristo na cruz. Em Cristo, encontramos a redenção, o perdão dos pecados e a restauração do relacionamento com Deus. É somente pela fé na obra redentora de Cristo que podemos ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. A autojustificação, por outro lado, é uma forma de orgulho e insurreição contra Deus, pois implica em afirmar nossa própria retidão em detrimento da soberania divina. Tentar nos justificar por nossas próprias aptidões é uma ilusão que nos impede de reconhecer nossa verdadeira condição de pecadores e nossa necessidade desesperada da graça salvadora de Deus. À luz das Escrituras, somos desafiados a examinar nossas próprias atitudes e comportamentos. Será que, como Jó, estamos nos agarrando teimosamente à nossa própria justiça, em vez de nos humilharmos diante de Deus e buscar sua misericórdia? Será que estamos dispostos a reconhecer nossas falhas e pecados, e a nos arrepender sinceramente diante do Senhor? O capítulo 31 de Jó nos convida a refletir sobre essas questões profundas e a confrontar a tendência da auto-justificação em nossas próprias vidas. Que possamos aprender com o exemplo de Jó e buscar a verdadeira justiça que vem somente de Deus, reconhecendo nossa necessidade contínua de sua graça e perdão. Capítulo 8. Quando Deus fala. Chegamos a uma parte importante de nosso audiobook,
onde iremos contemplar a forma peculiar que Deus falou com seu servo Jó. Vamos explorar o momento em que Deus responde ao abatido Jó em um redemoinho. Antes de adentrarmos nesse tema vital, é imperativo que nos detenhamos por um breve instante e roguemos ao Espírito Santo por sabedoria e um coração humilde, para que possamos aprender e render sublime devoção ao nosso Senhor nessa parte onde nosso amantíssimo Deus se revela a seu servo. Finalmente, o exaurido Jó é agraciado com a aparição do Todo-Poderoso em um redemoinho. Nesse momento singular, a comunhão entre Deus e Jó se torna uma experiência pura e única, onde todas as distrações externas desaparecem, deixando apenas Deus como o centro de tudo. Anteriormente, todas as coisas orbitavam em torno do atribulado Jó, mas agora, é a presença divina que ocupa o centro da narrativa. É um momento de graça transbordante, onde não há espaço para acusações veladas. A atmosfera inteira é transformada, impregnada pela santidade, e diante dessa presença, qualquer condição contrária é exposta à luz da verdade. É como se Deus penetrasse profundamente no âmago de nossa essência, expondo os aspectos mais sombrios e pecaminosos de nossa natureza. A presença divina esclarece a completa extensão de nossa corrupção moral. Deus não é indiferente à nossa condição, pelo contrário, Ele está plenamente consciente de cada detalhe de nossas fraquezas e falhas. Seu propósito é revelar a nós mesmos as verdades ocultas sobre nossa própria natureza. Esse encontro atua como um ponto de inflexão, desencadeando uma mudança significativa em nossas vidas. À medida que Deus se revela mais plenamente, somos confrontados com a verdade nua e crua de quem realmente somos, como se sua presença fosse uma lâmina afiada de uma adaga, perfurando nossas faculdades e expondo nossos corações, promovendo uma transformação profunda. Essa exposição nos atrai irresistivelmente para mais perto dele. A atuação de Deus na vida de Jó é igual à de um cirurgião divino, cujo instrumento opera com precisão cirúrgica. Como um bisturi habilidoso, sua presença penetra além das camadas externas de nossas vidas, expondo as entranhas mais profundas e ocultas de nossa alma, para que possamos experimentar a plenitude da cura e da restauração. Nesse processo doloroso, somos confrontados com a verdade de quem realmente somos, sem máscaras ou ilusões para nos esconder. No entanto, a mesma ferramenta que corta também restaura com amor divino. Cada incisão feita pela mão do cirurgião celestial é feita com amor e cuidado, visando não apenas expor, mas também curar as feridas de nossa alma. Enquanto somos dissecados diante de sua santidade, somos também envolvidos pelo calor reconfortante de seu amor restaurador, que nos acolhe em nossa vulnerabilidade e nos fortalece em nossa fraqueza. Assim, esse encontro com Deus não é apenas um momento de exposição e confronto, mas também um momento de cura e renovação. Conforme somos operados pelo cirurgião divino, somos transformados de dentro para fora, restaurados à plenitude de nossa verdadeira identidade e propósito. É um caminho árduo, mas profundamente redentor, que nos capacita a viver em uma relação mais íntima com o nosso Criador. É a manifestação do seu amor no mundo e ao nosso redor. Durante sua jornada de sofrimento, Jó enfrentou um dilema profundo, onde suas perguntas ecoavam como um grito abafado da alma. Com os punhos cerrados, Jó faz 16 perguntas angustiantes, mas se viu confrontado com a imensidão das 70 perguntas retóricas feitas por Deus, como se uma catarata tivesse desaguado sobre sua cabeça. Cada palavra divina parecia carregar um peso indescritível, aumentando ainda mais a perplexidade e o desconforto de Jó. Em vez de encontrar respostas reconfortantes, Jó se viu confrontado com a magnitude do mistério divino, uma realidade que transcende sua compreensão humana. Essa experiência revelou a Jó sua própria fragilidade e limitação diante da grandeza de Deus. Cada pergunta retórica apenas serviu para aumentar a consciência da vastidão do desconhecido e da insuficiência humana para compreender plenamente os desígnios de Deus. Nesse momento de desamparo, Jó foi confrontado com a necessidade de render-se à soberania e à sabedoria incompreensível de Deus, confiando que ele tinha um propósito maior além da compreensão humana. Ao passo que as camadas do seu endurecido invólucro eram removidas, seu coração se abria, expondo as profundezas de sua vulnerabilidade e incerteza. Era como se cada palavra fosse um golpe direto à sua autoconfiança, desmantelando suas certezas e revelando a debilidade de sua condescendência da justiça divina. Essas perguntas, como uma tempestade furiosa, revolviam sua mente e sua alma, deixando-o perdido em sua pequena sabedoria limitada.
Cada indagação desafiava suas convicções mais profundas, obrigando-o a confrontar a finitude de seu conhecimento diante da infinitude da soberania divina. Era como se o chão se abrisse sob seus pés, e sua débil esperança se deteriorasse em meio à tormenta. No entanto, bendito seja o nosso Deus, aquele que antes se autoaclamava chegou ao fim de si mesmo, era o começo de um verdadeiro relacionamento. Tudo agora se resumia a Deus e somente a Ele, e cada pergunta lançada era como uma mão divina colocando Jó em seu devido lugar. De um lado, Jó se deparava com a indizível grandeza e majestade de Deus, revelada de forma impressionante por meio das perguntas retóricas que ecoavam em sua mente. Do outro lado, sua própria pequenez e miséria se evidenciavam cada vez mais, enquanto ele percebia sua irrelevância diante da majestade do Criador. Quanto mais Jó reconhecia sua fragilidade e limitação, mais profundo era o relacionamento que ele encontrava com o Senhor, afastando-o do abismo da justiça própria e aproximando-o da fonte da verdadeira esperança e consolação. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 40, versículo 5. Quanto mais cedo reconhecermos a necessidade de estarmos na presença de nosso Senhor e Soberano, mais claramente entenderemos nosso verdadeiro lugar e identidade. Em meio às incertezas e tribulações da vida, nossa segurança e identidade estão em sermos filhos resgatados pela graça, mediante a obra redentora de Jesus Cristo. É Ele quem nos conduz em meio ao sofrimento, nos restaura em triunfo sobre as adversidades. Sua fidelidade é incomparável. Ele é o nosso refúgio seguro, nossa rocha inabalável, e nele encontramos nosso verdadeiro propósito. Que possamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele é digno de toda honra e glória, agora e para sempre. Assim, em vez de enxergar as perguntas de Deus como um golpe final, Jó percebeu que eram, na verdade, instrumentos de amor e redenção, guiando-o em direção a uma compreensão mais profunda de si mesmo e de seu relacionamento com o Criador. Encontramos na narrativa duas ocasiões no qual Deus se comunicou no redemoinho com Jó. Trataremos como se cada encontro fosse uma volta em espiral. Na primeira volta do redemoinho, testemunhamos uma manifestação impressionante da grandeza e poder de Deus. Como um turbilhão de força divina, o redemoinho se forma diante de Jó, envolvendo-o em uma experiência com presença do Altíssimo. Só podemos imaginar as características naturais do redemoinho. O vento uivante e as nuvens espessas ecoavam o falar do Criador, enquanto Jó se vê imerso em uma atmosfera sobrenatural de reverência e temor. Deus descreve a grandiosidade de sua própria criação, incluindo a formação da terra, a separação da luz das trevas, a limitação do mar, o controle das estrelas e a regulação das estações do ano. São questões sobre sabedoria e capacidade de compreender os mistérios da criação. Ele também menciona a vida selvagem, desde os leões até os corvos, e desafia Jó a compreender e controlar essas maravilhas da natureza. Esse evento marca um ponto crucial na jornada espiritual de Jó. O versículo 4 do capítulo 40 nos confronta com a profunda humildade de Jó diante da majestade de Deus. Nesse momento de rendição total, Jó experimenta uma comunhão íntima com Deus, discernindo sua própria necessidade de redenção e restauração pela graça divina. Ele declara: "E sou indigno. Que te responderia eu?" Essas palavras ecoam a consciência do homem diante da grandiosidade e santidade do Criador. É somente com a agora alcançada humildade que somos levados ao reconhecimento de nossa verdadeira essência. Ao contemplarmos seu esplendor, somos confrontados com nossa própria frivolidade. Essa percepção só nos é concedida quando estamos receptivos aos tratos de Deus em nossas vidas. Somente Ele conhece a medida exata e o modo de nos tratar, agindo em seu tempo perfeito. Na segunda volta do espiral, nos deparamos com a descrição de dois animais poderosos, o hipopótamo e o crocodilo. Essas descrições são como uma caricatura de Jó, que à sua maneira, apresenta a característica de quem ele é em si mesmo. Quanto ao hipopótamo, seu vigor estava em seus lombos. Não era assim com Jó? Vivia confiadamente em seus julgamentos, retidão e justiça própria, em quem ele precisava se apoiar. Pode alguém, com um anzol, capturar um crocodilo? Será possível conter a língua do crocodilo com uma simples corda? Quem teria a coragem de desvendar as camadas de escamas que cobrem seu dorso poderoso? Só aquele que o criou pode domar o crocodilo, somente Deus, o nosso Criador,
tem o poder de controlar todas as coisas. Mas agora, reflitamos sobre Jó. Quem poderia calar a língua de Jó, homem justo, íntegro e temente a Deus? Quem seria capaz de capturá-lo ou subjugá-lo? A resposta, mais uma vez, é clara, e é apenas aquele que o criou, somente o Senhor. Portanto, que todo louvor e adoração sejam dedicados a Ele, o Deus Todo-Poderoso, que nos guia, nos protege e nos molda de acordo com Sua vontade. Somente Ele é capaz de nos conduzir ao reconhecimento de quem realmente somos e da grandiosidade de quem Ele é. É somente através do trabalho transformador de Deus que somos levados ao reconhecimento de nossa verdadeira essência. Ao contemplarmos Sua grandeza, somos confrontados com nossa própria penúria. É um processo contínuo de conhecer as verdades de Deus de maneiras cada vez mais profundas. Na segunda volta do redemoinho, mais uma vez, a soberania de Deus é evidenciada. Diante da imensidão do Criador, Jó não pode senão confessar sua própria ignorância e limitação. Ele reconhece que, embora antes tivesse apenas ouvido falar de Deus, agora seus olhos foram abertos para contemplar sua glória e grandiosidade de maneira pessoal e profunda. Este encontro transformador leva Jó a um profundo arrependimento e humildade, levando-o a se abominar e se arrepender diante do Senhor, prostrando-se no pó e na cinza. Como Jó mesmo confessou, eu me abomino e me arrependo. Jó descobriu que a luz da esperança divina brilhava com intensidade renovada. O convite do profeta Oséias para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor vai além de meramente adquirir conhecimento intelectual sobre Deus, é um chamado para uma jornada de profundidade e intimidade. Prosseguir em conhecer ao Senhor implica em transcender a superficialidade e mergulhar nas profundezas do relacionamento com Ele. Imagine essa jornada espiritual como um movimento ascendente em espiral, onde cada volta nos leva a uma compreensão mais profunda de quem Deus é e do seu amor por nós. É uma progressão contínua da superfície para as profundezas, do conhecimento teórico para a experiência vivida. Nesse caminho, somos convidados a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, a nos envolvermos mais plenamente em Sua presença e a nos rendermos ao seu amor e à sua graça transformadora. Isso requer um compromisso constante de abrir nossos corações e mentes para receber mais do seu amor e da sua revelação. A imagem de uma corrida espiritual nos convida a refletir sobre a natureza dinâmica e ativa da nossa fé. Assim como um corredor se esforça para alcançar o alvo com determinação, nós também somos chamados a perseguir a Deus com todo o nosso ser. Não se trata apenas de manter a fé, mas de avançar com fervor e comprometimento, buscando sempre crescer em nossa comunhão com o Senhor. Imagine-se nessa corrida espiritual, com a linha de chegada representando não apenas uma casa eterna, mas também uma íntima comunhão com nosso amado Senhor. Essa visão nos inspira a continuar avançando, mesmo diante dos desafios e obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Sabemos que nossa jornada terá altos e baixos, mas nossa confiança está firmemente ancorada na promessa de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Quando contemplamos o redemoinho, vemos não apenas um evento singular na vida de Jó, mas também uma figura poderosa para o caminho da fé que cada um de nós percorre. Assim como o redemoinho é uma espiral contínua, nossa jornada é um processo constante de descoberta e crescimento em Deus. Conforme mergulhamos nas voltas do redemoinho, somos levados a uma compreensão mais profunda da natureza e dos caminhos de Deus. Cada volta nos aproxima mais de quem Ele é e revela aspectos de seu caráter que antes eram desconhecidos para nós. A espiral do redemoinho representa o contínuo desvendar das verdades divinas em nossas vidas, levando-nos a uma fé mais sólida e fundamentada na rocha que é Cristo. É também sobre experimentar a realidade viva e transformadora da presença de Deus em nossas vidas. Cada volta do espiral nos desafia a nos rendermos mais completamente a Ele, a confiarmos mais plenamente em seu amor e em sua providência. Descobrimos nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus e somos capacitados a viver de acordo com o propósito e o plano que Ele tem para nós. Capítulo 9. Porção dobrada é igual a filiação. No capítulo 42:10 do livro de Jó, encontramos um momento crucial na jornada desse homem diante das adversidades. O Senhor não apenas restaura o cativeiro de Jó, mas também realiza uma transformação profunda em sua vida. Jó, antes cativo de suas próprias ideias de justiça,
agora se vê atraído por algo muito maior. A obra restauradora de Deus em sua vida não apenas o libertou das correntes do sofrimento, mas também o despertou para uma nova realidade, sua verdadeira identidade, filho amado de Deus. No instante em que Deus se fez ouvir, toda a autoimagem que Jó construiu de si mesmo desabou como um castelo de cartas. Sua visão distorcida, sua arrogância velada, tudo foi exposto pelo redemoinho da presença divina. O que antes era Jó, em sua altivez, ousou questionar o Senhor, agora, em humildade, ele se vê diante da própria nulidade e se reconhece como nada mais que pó e cinza. A expressão eu me abomino traz consigo um peso inegável. A abominação, frequentemente associada à idolatria nas Escrituras, revela que o objeto de adoração de Jó era, na verdade, ele mesmo. Aqui reside um princípio fundamental: quando nos concentramos em nós mesmos, tornamo-nos cegos, surdos e mudos para conhecer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A transformação vivenciada por Jó nos lembra da importância de reconhecermos nossa finitude e dependência de Deus. É quando nos humilhamos diante do Senhor que encontramos verdadeira liberdade e paz. Ao deixarmos de lado nosso próprio eu e nos voltarmos para Deus em confiança e submissão, somos capazes de experimentar a plenitude de sua graça e amor. Jó passa a entender que é mais do que um mero observador das regras religiosas, ele é um filho amado de Deus, destinado a desfrutar de uma relação íntima com seu Pai Celestial. Essa revelação transformadora muda não apenas a perspectiva de Jó em relação às provações, mas também sua visão de si mesmo e de seu relacionamento com Deus. Anteriormente, Jó estava enredado em suas próprias noções de justiça, confiando em sua capacidade de manter sua integridade diante das provações. Sua religiosidade, embora genuína, o mantinha em uma perspectiva distante de Deus. Ele via sua retidão como um escudo contra o sofrimento, mas isso também o impedia de compreender plenamente sua identidade como filho amado. Essa prisão de autojustiça e religiosidade o distanciava da verdadeira profundidade do relacionamento que o Criador desejava ter com ele. Em vez de confiar totalmente na graça e no amor de Deus, Jó confiava em sua própria capacidade de manter-se íntegro diante das circunstâncias adversas. Porção dobrada está intrinsecamente ligado à filiação, primogenitura. Essa bênção não é prometida a seguidores ou religiosos fervorosos, mas sim aos filhos. Ela revela nossa verdadeira identidade espiritual e nossa posição privilegiada como herdeiros do reino celestial. A figura da porção dobrada remonta às práticas antigas de herança, onde o filho mais velho recebia uma porção dobrada da herança de seu pai. Isso não apenas simbolizava um reconhecimento especial de sua posição como herdeiro principal, mas também implicava uma relação íntima e de confiança entre pai e filho. Da mesma forma, quando Deus concede a porção dobrada a Jó no final do livro, está sinalizando não apenas uma restauração material, mas também uma confirmação de seu relacionamento filial com ele. Essa bênção transcende as circunstâncias terrenas e aponta para uma realidade espiritual mais profunda. A porção dobrada representa a abundância da graça e do amor do Criador derramada sobre seus filhos. Ela simboliza a plenitude da herança espiritual que nos é concedida como filhos de Deus, incluindo a vida eterna, a comunhão com o Pai e a participação no reino dos céus. Assim como nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, conforme Efésios 1:5. No contexto atual da cristandade, é notável a presença de muitos que se identificam como cristãos, mas que estão distantes de uma verdadeira experiência de filiação. Muitos deles têm conhecimento dos dogmas de suas denominações e até mesmo se dedicam a servir na casa de Deus, mas permanecem alheios ao conhecimento íntimo do próprio Deus que professam adorar. Suas vidas religiosas estão repletas de atividades eclesiásticas, mas são carentes de um relacionamento profundo e significativo com o Criador. Eles podem estar presentes em todas as reuniões e eventos, mas ainda assim se sentem vazios espiritualmente. Estar na casa de Deus não é o mesmo que conhecer o Deus da casa. Essa desconexão entre a prática religiosa e a verdadeira espiritualidade é uma realidade nos dias de hoje. O fato de tantos cristãos estarem tão envolvidos nas atividades da igreja sem experimentarem a plenitude de serem filhos de Deus é um sintoma de uma crise espiritual que desde sempre afeta muitos crentes. Essas pessoas podem até ter uma fé exteriormente visível, mas falta-lhes a essência da fé que transforma vidas e estabelece uma relação íntima.
Diante da realidade em que muitos cristãos se encontram, surge a urgente necessidade de nos questionarmos sobre quantos de nós precisam ser profundamente impactados pela ação transformadora do redemoinho de Deus, assim como Jó foi. Como o sofrimento de Jó serviu como um catalisador para sua transformação espiritual, muitos crentes de hoje precisam ser despertados para uma experiência mais penetrante com o Senhor. Eles precisam ser tocados pelo poder redentor do amor de Deus, que tem o poder de restaurar e renovar todas as coisas. A jornada espiritual de Jó nos ensina que o sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para nos conduzir a um discernimento mais pleno de nosso parentesco como filhos amados do Altíssimo. Assim, diante dos desafios e dificuldades da vida, é fundamental que busquemos uma conexão íntima e transformadora com o Pai Celestial, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Antes de concluirmos este capítulo, gostaria de convidar o leitor a uma profunda reflexão sobre sua posição em Cristo. Você se reconhece verdadeiramente como filho de Deus? Vive de acordo com essa identidade? Se relaciona com o Pai Celestial como um herdeiro, alguém que possui todas as promessas divinas? Sente-se comprado e redimido pelo precioso sangue do Cordeiro? Se você se encontra em um estado de incerteza em relação à sua filiação, saiba que não está sozinho. Muitos passam por períodos de dúvida e questionamento em sua jornada de fé. No entanto, é importante lembrar que Deus não o abandonou. Pelo contrário, Ele está profundamente interessado em você e em sua caminhada espiritual. Não seria ousadia em dizer que o maior interessado em maturidade nesse relacionamento é o Senhor. Pode ser que você esteja passando por tempos fatigantes, enfrentando desafios ou perguntas difíceis sobre sua fé. Contudo, mesmo no meio da tempestade, Deus está trabalhando silenciosamente em seu coração, preparando-o para receber mais plenamente sua verdade e amor. Talvez seja um momento de crise, um período de tribulação, ou até mesmo uma temporada de silêncio espiritual. Mas saiba que Deus está trabalhando em sua vida, moldando-o à imagem de seu Filho e preparando-o para uma vida de intimidade e comunhão com Ele. Portanto, não desanime diante das dificuldades. Confie no plano de Deus para a sua vida e esteja aberto ao seu trabalho transformador. Permita que Ele o guie através do redemoinho da vida, confiando que Ele o conduzirá à plenitude da filiação espiritual e à paz que só Ele pode oferecer. Assim como o livro de Jó é considerado um grande poema, nossas vidas também são composições únicas, feitas pelo soberano Criador. Enquanto atravessamos os redemoinhos da vida, às vezes perdendo de vista a nossa identidade espiritual como filhos de Deus, é essencial lembrar que cada experiência, cada desafio e cada momento de alegria contribuem para a rica poesia de nossas vidas. Assim como o Espírito Santo ilumina os versos de nossas vidas, combinando experiências e jornadas, Ele nos lembra de que somos obras-primas divinas, criadas para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. À medida que caminhamos nesta terra como peregrinos, nossas vidas se assemelham a prosas em constante ajustes, escritos pela mão do todo-poderoso poeta. Cada passo que damos, cada verso que compõe nossa jornada, nos conduz mais perto da eternidade e da gloriosa morada celestial. Por isso, que nossos caminhos sejam verdadeiros poemas, reflexos da beleza e da sabedoria do Deus que nos criou com amor e graça. Que possamos viver cada dia com gratidão, sabendo que somos amados e cuidados por aquele que nos amou antes da fundação do mundo. Amém e amém. Epílogo. Assim são nossos caminhos, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo, como diz um antigo provérbio chinês. Somos chamados pelo Senhor, guiados e conduzidos por sua mão amorosa em direção a Ele. Nessa jornada, encontramos desertos áridos, enfrentamos sofrimentos, ausência de respostas e lidamos com tragédias que parecem nos consumir. É o processo divino de purificação e transformação que molda nossa essência e caráter. Os caminhos da vida de Jó nos ensinam que o sofrimento tem um propósito e uma finalidade. Embora possa parecer desconcertante à primeira vista, somos tratados por aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ao passo que somos expostos ao crisol da provação, somos depurados e fortalecidos, moldados à imagem do seu amado Filho Jesus. Cada desafio, cada provação, é uma oportunidade para sermos transpassados pelo seu amor restaurador. O que havia de nós mesmos, Ele substitui por sua própria essência. Antes,
Era o eu e o meu, mas agora é por ele, e para ele são todas as coisas. Quando finalmente ele fala, somos reduzidos a meras criaturas, para sermos inundados pela força de sua revelação, que nos mostra quem somos e quem ele é. Assim como Jó, somos convidados a confiar no plano de Deus para nossas vidas e a permitir que ele nos guie através dos redemoinhos da vida. Cada experiência, cada desafio e cada momento de alegria contribuem para a rica poesia de nossa caminhada, escrita pela mão do todo-poderoso poeta. Que possamos prosseguir em nossa jornada espiritual com fé inabalável, sabendo que somos amados e cuidados por aquele que nos criou para a sua glória. Que possamos viver cada dia com gratidão, sabendo que somos obras-primas divinas, destinadas a refletir a luz do amor de Deus neste mundo. Toda honra e louvor sejam tributados para sempre ao nosso bendito Deus, que nos guia, nos transforma e nos conduz à plenitude da vida na esfera espiritual. Aleluia! Até ao próximo livro. Deus os abençoe.